Sejam bem-vindos ao nosso podcast de encerramento de mais uma turma da mentoria de transtornos do neurodesenvolvimento com ênfase em autismo. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Paola, analista do comportamento, especialista em autismo e professora dessas meninas talentosas aqui. Já tivemos o primeiro episódio com a Graziele Cotrim, fonoaudióloga, com a Josilene Silva, assistente social e pedagoga. Se você ainda não acompanhou, vale a pena porque foi muito bacana. Dá uma olhadinha lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica aqui, compartilha, coloque aqui os seus comentários ao longo do podcast, que vai ser muito importante para a gente a sua interação. E hoje eu estou aqui com as minhas convidadas, Simone Dourado, show de bola, chique demais, Camila, lindona, toda no jeito aqui, toda nervosa, gente. Camila tá nervosa, mas nós vamos deixar ela bem à vontade, porque o nosso objetivo é esse mesmo. Bom, Simone e Camila. Vou começar com a Simone. Por que você buscou a mentoria? Por que você se motivou a fazer a mentoria comigo? Qual que foi assim, o clique, o start? Eu comecei a admirar bastante o seu trabalho a partir de uma palestra que eu assisti numa instituição de ensino que eu trabalhei aqui em Betim. Uhum. E aí comecei a te seguir, a ver a forma que você trabalha. E fui me especializando depois da primeira licenciatura, que foi a pedagogia, né? Sim. Aí entrei para a educação especial, finalizei muita teoria, pouca prática. E fiz a especialização na psicopedagogia. E nesse meio de caminho nessa instituição, eu tive contato com várias crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, com várias famílias, praticamente assim, muitas dilaceradas, porque não sabiam lidar com o transtorno. E eu tinha um conhecimento teórico, mas faltava um tchan para poder ajudar essas famílias, ajudar essas crianças, e aquela insegurança de ter muita teoria e ter pouca prática. Eu acho que isso é um problema quase que comum, né, Simone, na área da psicopedagogia? Sim. É muita teoria e praticamente prática nenhuma. E a maioria das pós-graduações, elas não estão exigindo nem esse processo de estágio, que é o que nos daria, né, um pouquinho de prática, né, um contato com a prática. Então, eu realmente me sentia muito insegura de receber uma criança, de fazer um atendimento, de acompanhar uma família. Então, quando eu vi a possibilidade de fazer a mentoria e ainda a mentoria com a Ana Paola, aí eu falei, é agora. Acertei o alvo, agora eu vou. Que legal, aí viu? Foi aí que eu tomei a decisão. Muito bacana. Camila foi uma história um pouquinho diferente, né, Camila? Sim. Camila tem também um tanto de formação. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e por que você se motivou a fazer a mentoria comigo. Então, é um prazer estar aqui, poder, né, conversar com vocês nesse podcast. Eu sou formada em serviço social, também sou graduada, né, em pedagogia. Comecei a fazer as especializações, né, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e comecei a me especializar ainda mais em relação ao autismo, TDAH, e fui percebendo que muitas pessoas ao redor têm algumas questões, mas não conseguem entender o que é. E eu não escolhi, na verdade, né, a pedagogia, né, ser professora. E eu falo que a profissão me escolheu. Sim. E quando eu entrei, né, na pedagogia em 2023, levantou-se também a hipótese diagnóstica para mim. E foi onde eu mergulhei mesmo, né, nas especializações, primeiro para me entender, e por destino eu vim parar hoje, né, na educação especial. Eu sou professora, né, da educação inclusiva, e hoje atendo várias crianças, né, com neurodivergências, e eu vi essa necessidade de buscar mais, não só para mim entender enquanto autista e pessoa com TDAH, mas que eu pudesse fazer a diferença na vida de outras crianças, que não precisasse passar por todo o processo que eu passei para vir só agora na fase adulta receber esse diagnóstico e
começar a entender quem eu sou e por que eu sou como eu sou. E não só isso, ainda falta muita informação, assim, essa informação chegar de fato a quem precisa. Na ponta, né? Isso, e poder fazer essa mentoria com você, já posso emendar a resposta? Claro, fica à vontade, o espaço é todo seu. Está sendo muito importante. Eu ouvi a sua palestra, né, num evento, e eu fiquei apaixonada com a forma como você colocou, porque eu via que, mesmo trazendo ali teoria, você também colocava prática, coisa que até o momento eu não tinha visto em outros profissionais. E eu falei, opa, diferente aí, então, ali. Isso, na mesma hora eu falei, gente, eu quero aprender mais com ela. Então, quando você lançou a mentoria, eu nem esperei muito, eu já falei, por favor, reserva a minha vaga, Sim. porque eu quero ter essa troca com você, porque é para mim, né, enquanto pessoa, e é também para mim enquanto profissional. Sim. Porque eu estou, né, percebendo, assim, ainda há muita dificuldade dos profissionais. Ainda falta mais capacitação, né? O fato do profissional não ser neurodivergente ou não ter, né, um familiar neurodivergente, eu acho que isso ainda dificulta mais a compreensão. Sim. Então, quando a gente tem essa troca com pessoas que vivenciam isso no dia a dia, eu enquanto pessoa autista e você enquanto pessoa com também deficiência e tendo filho, né, com autismo, eu falei, nossa, essa troca vai ser muito importante para mim. E como tem sido. E é uma prática leve, né, Camila? Super! Leve, clara, sem rodeios. É assim Sim. que se faz e pronto. Isso dá, isso não com dá. Com muita delicadeza. Gente, isso não funciona, isso funciona. Então, para nós é muito bom. Não tem rodeios, né? Você muito usa a expressão show. pulo do gato. Eu amei essa expressão. É um bordão. Porque assim, aquele detalhe que faz a diferença na hora de você lidar ali com a criança, fazer o manejo, orientar a família. É verdade. Né? Então, assim, você tem enriquecido muito o nosso conhecimento e o nosso fazer também, pode ter certeza, viu? Muitas questões, por exemplo, a gente aprende muito, o autista, ele tem desorganizações, ele vai ter uma crise, um reage assim, outro reage assado. E aí você fica naquela expectativa, quando tiver a crise eu atuo, quando eu tiver a crise eu atuo. E a gente aprendeu claramente que não é assim, eu tenho que saber o pulo do gato para evitar que a crise ocorra. A gente não quer que ela chegue. Isso, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber quando que aquela criança vai se desorganizar. Então, a gente saber esse tipo de coisa para fazer um atendimento, para orientar uma família, né? Nós vamos ajudar muito mais, assim, N vezes o desenvolvimento dessa criança, o apoio à família. Então, a mentoria, para mim, foi realmente um divisor de águas. Que legal, gente. E você, Simone, tocou num ponto muito importante aqui, muito legal, que eu vou até falar com o pessoal que está nos acompanhando, que é crise. Que é um ponto, assim, eu acho que são um dos assuntos mais falados, mais polêmicos em relação ao autismo. Quando a gente consegue intervir na situação prévia da crise, ou seja, antes dela, e ali a gente fazer uma intervenção para que ela não se repita, para que ela não fique acontecendo, a gente melhora a qualidade de vida dessa família em milhão. Sim. Porque se a gente não faz a intervenção nos gatilhos dessa crise, ela vai continuar acontecendo. E a gente vai só remediar uma situação ao invés de fato, prevenir que ela aconteça, né? E nossa, você tocou num ponto assim... quem já vivenciou alguma crise, igual todas nós que eu acredito que já passamos, né? Vivenciamos crise de alguém. A gente vê o quanto a criança se desgasta. É sofrido. O quanto que ela sofre. Então, eu tenho uma sensibilidade de sofrer junto com o outro. Então, eu sofria junto com as crianças lá da escola. E sem conseguir ajudar muito, né? Isso. Por isso que eu procuro tanto conhecimento, porque eu sei que algum dia eu vou fazer a diferença. Mas eu acho que você já vai fazer rapidinho. Eu falei que tanto você quanto a Camila, vocês estão super prontas para atender de maneira particular, né? A Camila trabalha na rede pública
eu tenho certeza que já está levando uma contribuição muito grande para os meninos, para as famílias que ela acompanha. Claro que a gente sabe que existe uma diferença entre o serviço público por questão de regras, por questões institucionais, e a gente precisa se adequar a isso, né? Mas quando a gente vai para o âmbito clínico, né? Eu nem falo particular, o âmbito clínico ali, a atuação muda um pouquinho. E aí vocês vão perceber que vocês vão ter um pouco mais de liberdade, de autonomia para poder colocar as estratégias, para orientar as famílias de uma forma muito certinha, né? Levar a família para dentro do consultório. Gente, podem fazer isso tranquilinha, sem medo de ser feliz, porque é um caminho muito bacana para a família ter um engajamento com você. E aí a sua intervenção, de fato, ser efetiva. Mas eu queria que a Camila, em especial, ela sendo uma pessoa autista, olha só, gente, a honra que eu tive nessa mentoria de falar de autismo para uma professora do ensino inclusivo que é autista. Foi um aprendizado para mim também, Camila. Eu quero te agradecer aí essa oportunidade, que foi muito gostosa. Mas como que foi para você, né, nessa linha de literalidade que a gente fala aí do autismo? Como que foi o aprendizado durante a mentoria? Olha, foi muito bom. Eu gostei demais da forma como você trouxe. Pode dar spoiler? Claro, fica à vontade. Gente, ela disponibiliza material, ela oferece pra gente mapa mental, pra gente poder acompanhar. Ah, não, vou abrir um parênteses aqui, desculpa, vou ter que te interromper. Gente, o mapa mental que essa menina tá falando, eu não tinha mapa mental na mentoria, porque eu sou deficiente visual, gente. Mapa mental, pra mim, não enxergo nada. Mas ela falou, Ana, pra gente que não tem essa memória de elefante aí que você tem, constrói um mapa mental pra nós. Falei, puxa vida, é verdade, como é que eu dei essa má nota? Não fiz o mapa mental. É super acessível, né, Camila? Fora do horário da aula. Sim, e aí eu criei aí esse mapa mental, tem o material também, mas foi dica da Camila. Ou seja, você me ajudou a aperfeiçoar a mentoria. Fico muito feliz em contribuir. Eu fiquei muito feliz também com a dinâmica, igual, né, com as minhas colegas que estão aqui. A gente pode ter essa troca também ali durante a aula, no WhatsApp. Sim. Como você disse, a Ana está sempre ali à disposição para dúvidas. Às vezes até uma questão mesmo, né, particular, e você quer trocar uma ideia e ela está sempre à disposição. E mais do que isso, né, é o que eu admiro muito em você. Por isso que eu quis fazer a mentoria, que é o conhecimento que você tem e a experiência que você tem. Eu acredito que você tem muito ainda a trazer para o nosso município, quem não, né, para o estado, para o Brasil, enfim, para o mundo. Nossa! Porque, sério, eu gostei demais da forma que você trouxe. Legal. Ela fala de uma forma simples, mas assim, que você consegue compreender, ela te dá exemplos, e isso torna o aprendizado mais fácil e rápido, né? Muito bacana. Eu gostei muito, Ana. Nossa, show. E você, Simone, o que você achou dessa experiência aí de aprendizado durante a mentoria? Como é que foi para você? Eu gostei muito da mentoria. Ela veio numa fase minha de uma nova vida, né? Eu acabei de me mudar de Betim, fui para outra cidade. Então, eu fiquei meio, nossa, vou começar tudo de novo, vou ter que procurar empregos novos, o que eu vou fazer, a insegurança que eu já falei, né, de clinicar. Então, a mentoria, para mim, foi uma coisa excepcional. Nova ali. Muito nova. Eu confesso que eu fiquei um pouco insegura no início. Ficava pensando, gente, se eu fizer uma pergunta que for impertinente, ai, que vergonha. Só que a mentoria, ela ocorre de forma tão tranquila, tão leve, e tem tanta troca de experiência, né, entre nós colegas, com a Ana. E aí a gente consegue conciliar o conhecimento teórico com as práticas, com a vivência de cada uma das alunas. Então, é uma coisa realmente extraordinária a mentoria. Que legal. O objetivo era exatamente esse. Quando eu criei, era exatamente trazer a realidade daquilo que a gente vive dentro do consultório, aquilo que a gente pode encontrar como desafios. Claro que é sempre uma surpresa
o que a gente vai viver ali com aquela criança, como que a gente vai receber essa família. Não dá para prever tudo. Mas como a Camila falou, realmente, eu tenho uma experiência vasta com isso, tem muitos anos que eu atendo isso e que eu respiro autismo 24 horas na minha vida. Então, já deu para ver muita coisa, já deu para aprender muita coisa. Eu estudo muito também, busco artigo de fora, porque a gente aprende, né, com a experiência dos outros. Então, eu vejo a experiência do pessoal nos Estados Unidos, como que está funcionando na Europa. Eles têm uns protocolos diferentes do nosso, mas que dá para adaptar para a nossa cultura. Então, a ideia da mentoria era esse... Eu estou buscando uma palavra aqui, essa realidade, esse preto no branco, esse transparente. Gente, vamos ao que é, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. A ideia era realmente essa. Então, eu vejo que eu consegui atingir aí esse objetivo com vocês, porque era o objetivo inicial que eu queria com vocês aí na mentoria. E você agora, Simone, você está em qual cidade? Conta pra gente aí. Agora eu estou em Sete Lagoas. E vou começar já Pode já falar? Pode falar? Novidade? Bora! Já estou com uma parceria com uma amiga que é psicopedagoga lá na minha cidade. E nós vamos locar uma sala, já estamos no processo já de fechar, né? Sim. O fechamento de contrato e vamos começar a atender na cidade. Maravilha! Lá. Gente, Sete Lagoas, você só tem a ganhar com a Simone, atendendo as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento aí na cidade. Se você tem uma criança que precisa de uma avaliação, que precisa de um acompanhamento, não somente porque tem um diagnóstico, tá, gente? A psicopedagogia, a base da Simone aqui com a mentoria, ela consegue dar suporte escolar, consegue ajudar a família quando tem um atraso de desenvolvimento, não necessariamente autismo, não necessariamente é TDAH, mas às vezes as crianças apresentam esse atraso, então procura a Simone lá. Já vamos falar. Qual que é o seu Instagram aí, Simone? É Si.Educação. Si.Educação, pessoal, tá preparadíssima. E Camila, quais são as suas expectativas para o futuro? O que você pensa em fazer na sua profissão? O que mudou? Qual que é o próximo passo aí profissional? O que mudou é porque ampliou ainda mais, né, assim, a minha visão, recursos, estratégias. Com certeza, assim, eu aprendi muita coisa com você, com as minhas colegas nessa mentoria. E para o futuro, sim, eu tenho planos de fazer atendimento, né, em clínica, de forma particular. Espero continuar também no ensino público, porque eu vejo assim, a necessidade de dar suporte, de dar esse apoio, né, às crianças, de levar mesmo uma ajuda ali, um conhecimento diferente, né, Camila? Isso, e dar uma condição melhor para que as nossas crianças possam se socializar, elas possam se desenvolver, porque todas são capazes. Sim. Né? Só basta mesmo a gente adaptar, ter esse olhar, né, diferenciado, para que a gente possa contribuir e ela possa ir longe. E eu quero deixar mais uma coisa aqui também. Fica à vontade. Da importância da gente falar sobre a neurodiversidade, mas não esquecer também dos adultos, né? Dos adolescentes, dos adultos. A gente foca muito na criança e muitas vezes a gente esquece que a criança cresce e também precisa de apoio, de suporte. Nós temos muitos adultos hoje, né, também passando por essas questões. E eu quero muito poder contribuir não só com as crianças, mas com toda a faixa etária, né? A gente chama de diagnóstico tardio, né, Camila? Isso, que muitos estão descobrindo agora e precisa também do nosso apoio. Então, gente, segue a Ana Paula, vem fazer a mentoria com ela. Você que está buscando profissionais, segue as indicações que ela tem deixado, porque é só profissional top que está aqui junto com ela, viu? E é mesmo, começando por você.
Obrigada. Muito bom, Camila, show, adorei. E, gente, não tinha como, né, a gente não falar sobre esse diagnóstico tardio, que, olha só, nós tivemos 2 experiências aqui nessa turma, uma que foi a sua, que tem certeza que acrescentou muito pra gente, para mim, para as meninas, e a outra foi da Josi, que está no episódio anterior, né? Sim. Se você não assistiu, acompanha lá, que ela descobriu, ele confirmou o diagnóstico do filho dela já na vida adulta. Muda, Ana Paola, o diagnóstico tardio do diagnóstico precoce? Muda muita coisa. Porque quando aquela pessoa entende as razões, por que ela funciona daquela maneira diferente, por que ela pensa diferente, por que ela sente diferente, já teve muito sofrimento, já teve muito desafio, já teve muito preconceito, muito rótulo, né? Sim. Então, a gente precisa desconstruir tudo isso que foi feito para a potencialidade daquela pessoa de fato surgir e ela se tornar verdadeiramente funcional e resolver essas questões dentro dela, né? E tem muita gente que ainda não conseguiu ter acesso a esse diagnóstico, que ainda fica na escuridão da incerteza de saber os porquês que ela funciona de uma forma diferente das outras. Nem melhor, nem pior, porém diferente, né? E muitos ainda não terão, até por questão de preconceito, né, Ana? Com certeza. As pessoas criam um preconceito sobre o neurodesenvolvimento e nós agora temos a função de sermos o quê? Multiplicadores de conhecimento. Quanto mais conhecimento a sociedade tiver, menos preconceito nós teremos e mais oportunidades, né, as pessoas terão. Na verdade, a gente julga aquilo que a gente ignora, né, Isso. Simone? Quando a gente não conhece, nosso julgamento, a nossa percepção é muito rasa, né? E a gente erra. Eu acredito que seja assim na sociedade toda. Eu ainda acredito num ser humano com um lado bom, com um coração empático. Eu não acho que a sociedade está arruinada, não. Se a gente perder a esperança no ser humano, a gente perde a esperança em nós mesmos, né? Isso. Então, eu acredito que levando conhecimento para as pessoas, levando informação, aqueles fantasmas criados, aqueles monstros ali transvestidos de autismo, eles vão caindo e as pessoas vão entendendo que é muito mais uma questão de funcionar diferente do que ser uma coisa muito terrível, né? Uhum. Até para as famílias que têm uma criança com essa condição se tornarem mais à vontade na sociedade, né? E Sim. levar a criança nos lugares, o próprio adulto, enfim. As questões, elas são inúmeras, né? Mas Sim. bom demais. E então, agora, Simone, o que você falaria para aquela pessoa que está acompanhando o nosso episódio e está assim, olha, queria fazer mentoria, mas não sei se vou, não sei se fico. O que você diria para essa pessoa que está indecisa? Eu diria para não ficar indeciso, porque é o pulo do gato. Literalmente. Literalmente é o pulo do gato andar junto com a Ana Paola. Não tem erro, gente. Além de ter muito, muito conhecimento, igual a gente já falou, vai ser tudo de uma forma leve, não é cansativo. Você assiste o período das aulas, né, ao vivo, tranquilamente. A gente até brincava a nossa turma, sempre que ela perguntava as horas, a gente falava 1 hora antes, porque é uma aula que podia durar a noite toda, de tão gostosa que é. Muito conhecimento, é muito profissional, não tenham dúvida, podem vir fazer a mentoria sem dúvida alguma. Vocês se tornarão melhores profissionais junto com a Ana Paola. Show demais. Camila, o que você diria aí para os indecisos de plantão? Eu diria o seguinte, se você quer ser um profissional excelente, venha fazer, então, a mentoria. Porque aqui você vai ter não só teoria, mas você vai ter a prática e um acompanhamento de quem vive isso, né? Que, para mim, foi o diferencial, foi o que me motivou a fazer a mentoria, porque eu sabia, ela tem a experiência, então ela realmente sabe o que está falando. E trouxe para a gente exatamente o que cada profissional, porque cada uma de nós atua numa área, né? E ela conseguiu trazer esses pontos, esses detalhes, assim, direcionado para cada uma de nós. Então, se você quer realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa que tenha algum transtorno, venha fazer a mentoria, porque muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos estão precisando de pessoas bem capacitadas. Maravilha! Bom, pessoal, então, né, o meu objetivo com a criação da mentoria era realmente trazer esse olhar individualizado,
Individualizado em que sentido? Além de ser um ser humano profissional que está fazendo a mentoria aqui comigo, são profissões diferentes. Tivemos a psicopedagogia, o serviço social, a fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Temos profissionais da área da administração, inclusive, buscando mentoria também no processo seletivo do trabalho para essas pessoas com essa condição divergente. Ou seja, a mentoria, pessoal, é para todo mundo. Então, venha. Se você ainda não é inscrito no canal, clica, se inscreve. Eu sempre vou estar colocando conteúdos desse assunto. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Nos siga nas redes sociais, Ana Paola Menezes. Até a próxima. Obrigadão.